Boa noite, pessoal. E aí, como é que vocês estão? Estamos aguardando aqui. A Paula já entrou. Estou só esperando ela pedir aí para entrar na live para a gente começar a conversar e também a gente dar um tempinho aí para o pessoal entrar. São 6 horas em ponto agora, 6:01. A gente vai dando um tempinho aí para o pessoal entrar. Boa noite, Lorena, tudo bem? E aí, tudo Olá, bem? Tá me ouvindo bem? tudo, tô ouvindo bem, e você? Também, tô ótima. Porque eu tô sem fone, se precisar eu coloco. Não, o som tá bom, não tá com nenhuma. Que geralmente sem fone fica um ambiente externo que fica com muita interferência, mas não tá aí não, tá tranquilo. Mas tô no escritório todo fechadinho aqui. Se atrapalhar, você me avisa que eu mudo aqui, coloco o Não, tá fone. tranquilo. O pessoal tá entrando aí, acho que a gente já pode começar. Já tô vendo um São monte de gente seis boa e. aqui, ó. Nossa Senhora. Maiara, E aí? Henriette, Jefferson, uma galera bacana, né? Isso aí. E aí, como é que estão as coisas? Tudo bem, tudo Hum, caminhando a semana caminhando, aí. né? Desafiadora, né? Com certeza. É. Tá complicado, mas essa quarentena que daqui a pouco vai virar oitentena, centena, não é a quarentena que não acaba nunca, né? Porque se depender desse pessoal, não acaba nunca. Ninguém faz quarentena, não faz nada. Tá Pois todo mundo é, vendo vida pois é. normal. É aquela quarentena que vai, que não vai, né? Eu falo assim, eu sempre acordo, olha, dia 925 da quarentena, que temos para hoje. Mas Todo mundo de máscara na gostando. rua. Ah, De vez em quando você não pensa que tá vivendo num filme, não? ah, com certeza. Todo mundo de máscara na rua, Certeza. cheio de É, distanciamento, ó, tá complicado. é igual filme de ficção mesmo. É assim mesmo. É, acho que a gente já pode começar, são seis e Vamos, três. A gente vamos. já pode começar. Deixa eu falar com o pessoal aí. Pessoal, deixa eu me apresentar primeiro, né? Tem pessoas que estão vindo pelo Instagram da Paula e tem pessoas que estão vindo pelo meu Instagram. Meu nome é Hilton Carvalho, eu sou contador, né? Já estou nessa área já há 24 anos, com a experiência de mercado de 24 anos. Tem aqui meu Instagram, tem a minha empresa, que é a Mones Consultoria Contábil, que também tem o Instagram dela, mas eu faço sempre as lives aqui pelo meu Instagram. E Paulo eu conheci lá na Tec Campus, que eu fui aluno da Tec Campus, ela dava o curso de plano de negócios, ainda participa do curso de plano de negócios, e hoje eu junto com ela sou consultor da Tec Campus na área na área financeira. E aí eu venho fazendo lives sobre a minha área, já fiz lives na área de arquitetura, na área de atividade física, com o Fabrício Bastos, com a Paula Martins do Ateliê Aqui, e convidei a Paula para a gente conversar um pouco aí sobre a especialidade dela, né? Pessoas, liderança, inspiração, que eu acho que nesse momento nada mais inspirador do que a gente conversar sobre pessoas. Aí eu convidei ela para a gente conversar um pouco hoje aí sobre isso, já que ela é mais do que especialista nesse assunto. Fala aí, Paula. É isso aí, galera. Muito legal ver vocês aqui, ó. A Thaisa tá aqui também. E o Tom é um contador, você vai conhecer ele pessoalmente e fala, não, você não é contador, não parece contador. Adora rock, corredor, é um cara assim bem inovador. Muito legal a gente fazer parte da equipe juntos lá, é um aprendizado constante, né? E eu tô muito bom. Com Obrigada pelo certeza. convite. Nada, que isso. E realmente, assim, a minha experiência toda é na área de gestão estratégica de pessoas, desenvolvimento de pessoas, e eu atuo muito nisso, desenvolvendo liderança, fazendo as pessoas começarem a ter uma mentalidade empreendedora, que eu falo que essa mentalidade, ela independe se você é dono de um negócio ou não, você precisa ter esse espírito empreendedor para qualquer coisa que você vai fazer na vida. Aqui, Henriette, Paula é minha fada madrinha. Henriette é uma líder talentosíssima
talentosíssima, professora, desenvolve equipes, uma pessoa maravilhosa. Ai, que saudade dela. E aí, assim, o meu trabalho é esse, as pessoas conseguirem se conectar com o seu propósito e para colocar em prática a conquista de um objetivo, ela poder fazer o link com características e mentalidade empreendedoras, né? Porque essa mentalidade que dá o poder para as pessoas realizarem os seus sonhos, realizarem as suas metas, conquistar aquilo que ela quer mais conquistar. Então, quando eu consigo traduzir essa mentalidade empreendedora em comportamentos, em ações práticas no dia a dia, né? E a pessoa vai aprendendo aquilo, eu aprendo muito também, é a minha missão de vida, é o que eu mais amo fazer na vida, é isso. É uma troca, né? É uma troca, é uma troca. E até a gente estava falando um pouquinho essa questão da quarentena, eu costumo falar, a gente está podendo viver, parece que a gente está num filme, mas como é real, a gente está conseguindo viver todas as emoções juntas e trabalhar a liderança, você ser inspiração para outras pessoas. Até eu já vou começar a entrar um pouquinho no papo, Hilton. Depois Não, com certeza, fica à vontade. Eu deixo Fica à os papos vontade. aleatórios, eu vou lá na frente. Quando você consegue ser inspiração para alguém, é porque você já promoveu muita mudança dentro de si. E tudo começa por aí. O líder, ele precisa se autoliderar para poder inspirar as pessoas. Então, quando ele começa a superar seus próprios obstáculos, avançar nas suas atitudes, nas suas características, nas suas conquistas, ele vai se fortalecendo cada vez mais e ganhando aquela autoconfiança mesmo inspiradora, né? De estar transformando a sua própria vida e, ao mesmo tempo, transformando também a vida das pessoas que têm contato com ele, né? E esse momento que a gente está vivendo, exercer a liderança é fundamental. Eu ia até perguntar sobre isso. Assim, você já não é de hoje, como eu falei, é especialista na área, já convive com esse tipo vamos dizer, de liderança, essa inspiração toda, já muito desde antes dessa época que a gente está vivendo. Mas nessa época que a gente está vivendo, o que você viu de mudança? Tem pessoas te procurando para melhorar essa liderança, porque a pessoa, como você falou, ela começa com ela mesma, mas ela está meio que perdida nessa situação. E ela também, a equipe dela, ainda mais essa coisa de... Hoje mesmo eu estava fazendo uma reunião com o pessoal lá da Mones, cada um nas suas casas. Aí o líder também agora está tendo que ser um líder à distância, e tem uma diferença, não? Então, o líder é sempre aquele cara que tem que estar presente. Ele precisa estar ali inspirando, conduzindo, sendo o exemplo daquilo que ele deseja na sua equipe. E hoje eu até respondi, engraçado que eu fiz um vídeo para os Colabora, que a pergunta foi essa: como é que eu consigo motivar a minha equipe, sendo que todo mundo está trabalhando de casa, né? Aí eu gravei um vídeo falando exatamente sobre isso. A primeira coisa é se fazer presente. É um momento muito inédito, é um momento novo, então todo mundo está aprendendo junto. E aí o líder é o cara que tem essa humildade de falar, gente, me ajuda aqui, porque eu também não estou conseguindo solucionar esse problema. E ele traz a equipe. Então ele tem que estar presente, ele não pode ficar à parte disso. Aí eu até dei algumas dicas dele se reunir online. Hoje a gente tem várias ferramentas, né? Zoom, Google Meet, e várias ferramentas que você consegue estar com todo mundo junto. Então, o líder, ele precisa dar a direção, ele precisa contar para as pessoas qual que é a meta, onde que eles querem chegar, mesmo que essa meta tenha sido transformada por conta da pandemia, né? Mas uma dica, assim, é conversar junto, construir quais são os próximos passos. Eu tenho muito empreendedor que tem me procurado, falando assim, Paula, minha meta já era, né? Aquilo que eu tinha planejado no final do ano passado, no início do ano com a equipe, eu não estou conseguindo mais cumprir. Falei, mas tudo bem, a meta ela é feita mesmo para ter essa flexibilidade, porque quando a gente vive alguma contingência, uma coisa que não está no nosso controle, né? Não está no meu controle, então eu precisei mudar minhas metas de faturamento e enfim, da minha empresa, das coisas que eu estou conquistando. Tive que fazer uma readequação.
Então, ele precisa estar presente para construir isso com a equipe e todo mundo aprender o seguinte, como é que a gente pode trabalhar de home office com mais produtividade? E aí é isso, é descobrir, tem várias dicas aí para ele mesmo tem que ser um cara que implementa essas dicas para ele no dia a dia e passa essas dicas para a equipe também. Então, essa coisa de todo mundo separar um espaço físico, né, para o trabalho, ter aquele momento de trabalhar, ele fazer reuniões periódicas de acompanhamento de resultado, reuniões onde, naquela estrutura da reunião, cada um conta um pouquinho ali como é que ele está diante da meta e deu um problema, tem um desafio e todo mundo está junto ali para ajudar, para criar soluções juntos. É construir. Eu acho que na pandemia ou fora, a única diferença é que agora ele vai fazer isso online. Mas a presença dele continua marcada. Eu tenho um cliente que no início da pandemia, assim, na segunda semana, depois que caiu a ficha, ele ligou para um a um dos colaboradores. Como é que você está? Como é que está a sua família? O que você precisa? Isso já é uma demonstração de presença que inspira, né? Com certeza. Mas aí até você falando nisso, muitas pessoas, né, até muitos especialistas estão dizendo que essa pandemia ela antecipou em 10 anos o que ia mudar no mundo em questão de home office, em questão de trabalho à distância, em questão disso tudo. Então, no caso da liderança também, tem a maioria desses líderes, desses empreendedores que você está falando, eles se forçaram a aprender a trabalhar à distância, mas você acha que eles vão continuar depois de... Porque eu, por exemplo, no meu caso, até hoje conversando com o pessoal da minha equipe, eu falei, olha, eu estou pensando em trabalhar dessa maneira depois, não, eu estou gostando, entendeu? A minha funcionária que mora longe, que tem uma filha pequena, pô, ela não pode trabalhar do jeito que ela está trabalhando, está produzindo, está cumprindo resultado, está fazendo tudo direitinho. Eu vou ter que exigir que ela venha de onde ela vem só para ela estar do meu lado para controlar ela, né? É uma coisa assim, que se não foi forçada, foi um estalo que deu assim, pô, nunca pensei nisso, mas agora, né, tô pensando, né? Então, ó, Robson tá até aqui falando, oi Robson, tudo bem? Eu até vou falar um assunto que ele entende bastante, que é o seguinte, que é o design thinking, né? O design thinking é você colocar o cliente, as pessoas no centro de tudo e começar a experimentar. Então, a pandemia fez com que a gente pudesse experimentar uma modalidade diferente que é essa, por exemplo, do home office. E tem pessoas que se adequam bem e conseguem produzir mais. Eu tenho relatos de funcionários, amigos meus também, que falaram assim, cara, Paula, eu tô com mais qualidade de vida. Porque eu tô aqui, eu já acordo, não preciso ficar naquela correria de parar no trânsito, ficar o tempo todo em casa. Então, no intervalo ou outro, eu consigo administrar bem meu tempo, me organizar. Eu vou lá e preparo um almoço, dou uma atenção para o meu filho. Então, eu acho assim que tem alguns segmentos que vão conseguir adotar isso, mas o que mais ajuda é justamente o que você está falando. Vocês estão experimentando. Então, vocês conseguem já ver resultado. Poxa, sua funcionária está longe, mas ela está produtiva. E ela está com mais tempo para ela. Então, o líder vai ter a chance de tomar a decisão em cima de experiências efetivamente vividas. E aí fica muito mais fácil, ele consegue mensurar, ele consegue identificar o que deu certo, o que não deu certo. Aquilo que não deu certo, ele pode gerar uma capacitação, né? Tem muita gente, eu acredito, que vai começar a contratar especialistas para melhorar essa produtividade, ajudar as pessoas a terem aquela disciplina e aquela rotina. Eu gosto muito dessa modalidade. Eu acredito que nem todas as empresas, não vai ser a maioria que já acabou a pandemia e vai adotar isso. Eu acho que essa mudança não vai ser assim. Mas empresas da área de tecnologia já adotam isso há muito tempo, né? Exatamente. Tem segmentos que já fazem isso e agora podem fazer. Google falou já que só vai voltar em 2021. Não vai ter ninguém antes. Então, mas eles são uma empresa que tem uma dinâmica totalmente diferente. Sim. Mas eu acredito, sim. Até eu estava vendo de uma live de uma pessoa que é uma grande empreendedora que tem loja de material de construção. E ela falou que o e-commerce dela vai ser a 7ª loja. Ela já tem 6 físicas,
mas que ela não enxerga a física acabando. Mas que ela vê sim, que parte da equipe funcionou muito bem nessa sim. modalidade de home office, né? Então, é uma opção. A questão da questão do e-commerce também assim como eu falei agora do empreendedor ter se forçado a aprender a trabalhar home office, ou então ter dado aquele estalo de, pô, nunca pensei nisso e agora estou pensando porque veio uma oportunidade. No caso dessa de material de construção, o delivery, né? No caso, tem Exato. muita empresa que aprendeu a trabalhar com delivery que nunca imaginou trabalhar e está aprendendo a trabalhar e vai continuar, vai dar continuidade a isso, né? Exatamente. Então, assim, eu também eu tenho falado muito isso. As pessoas, o futuro foi antecipado e as pessoas falam muito isso. Pois já estava no meu projeto de fazer um dia, mas não tinha uma data ainda, de criar o e-commerce. E agora eles foram Sim, obrigados a criar o e-commerce sim, para poder manter as vendas e tudo mais. E aí, realmente, ele precisou criar processo de venda, treinar a equipe, organizar um modelo de negócio para atender essa estrutura. E aí, depois que a gente sim. experimenta, né, fica muito mais fácil de tomar decisão. Eu fico pensando naqueles prédios, edifícios gigantescos na Avenida Paulista, na RB1, no centro do Rio de Janeiro. Assim, uma fortuna o aluguel. Sim, Então, você que sim. trabalha com número, né, aí está fazendo conta. Tá fazendo conta, com certeza. E aí também tem a questão do líder, ele também vai procurar colaboradores que se adaptem a isso, né? Porque não Isso. adianta também ele contratar um colaborador que não tenha cabeça para trabalhar à distância. Tipo, eu mesmo, se eu tiver que dar duas dicas para trabalhar em casa, são duas dicas que eu dou simples. Arrume a sua cama e se arrume como se você fosse sair de casa. Tome um E que você banho, começa a né? Tome um trabalhar. banho e se arrume. Isso aí. Isso Não aí. adianta você deixar a cama desarrumada, trabalhar para sentar de pijama com a cara amassada, porque não vai adiantar nada, né? É. Exatamente, porque assim, o corpo ele precisa disso, o cérebro precisa desses insights para entender, olha, agora eu estou produzindo. Eu, por exemplo, montei um escritório num quarto que eu tinha aqui, eu entro aqui para exemplo, estou trabalhando, né? Então, são estratégias que ajudam bastante. E aí, o líder, eu acho que nesse momento, se essa for a tomada de decisão dele, né, de mudar a modalidade do trabalho, ele tem uma tarefa aí, um desafio grande de desenvolver aqueles colaboradores também. Então, a equipe que já está com ele, eu acredito que ele tem que ser o cara que vai ser o exemplo, que vai investir nessa capacitação e também na hora de contratar pessoas que tenham essas habilidades. Então, ajuda o processo de mudança e de estruturação. Isso é super importante, porque o foco tem que ser sempre nos resultados, né? Então, Sim, saber como que você vai adaptar, capacitar as pessoas, trazer aquelas competências que são importantes para essa modalidade, faz muita diferença, muita diferença. e até nesse sistema também aquela coisa do horário meio que quebra, né? Porque Ah, é. se você tá no home office, até como exemplo que você deu do seu amigo que dá uma atenção pro filho, faz um almoço, isso está consumindo, entre aspas, o tempo dele. Então, o 8 às 5 que ele trabalharia se transforma em 8 às 8, 8 às 9, porque durante esse 8 às 5 ele teve quebras de tempo, né? E foi fazendo as coisas. Vamos dizer, o período de trabalho é maior, mas é muito mais produtivo e muito mais prazeroso do que ficar de 8 às 5 num lugar que você não pode pensar mais em nada, só ali É. naquele pensamento, né? Então, aí as pessoas vão precisar desenvolver muita disciplina, né? E o foco é sempre nas entregas. Se eu consigo, estou entregando meus resultados. Por exemplo, se eu consigo reservar um dia, fazer tudo em 4 horas. Ó, caramba, eu fui tão efetiva, fui tão focada. 4 horas eu consegui terminar meu trabalho. Ah, agora eu vou ler um livro, eu vou ficar com meu filho, eu vou brincar e uma coisa que até me perguntaram hoje também, qual que é a maior competência que a pessoa precisava desenvolver nesse momento de pandemia. Eu estava falando até da inteligência emocional, mas uma coisa que veio um insight aqui conversando com você agora é isso. É as pessoas conseguirem trabalhar de forma mais produtiva. Cada vez Sim. mais melhorar, otimizar o tempo, focar naquilo que é importante, tirar da frente o que não é. Então, aquele procrastinador, né? Que já tem isso como uma característica forte,
pode ser um risco trabalhar em casa, porque tem sim, muito mais fatores que dispersam, que tiram a atenção. Então, é um aprendizado, é desenvolver habilidades, desenvolver atitudes, aprender como que você pode criar estratégias práticas para se tornar esse profissional produtivo, que aí é aquele cara que vai estar sempre quente no mercado, né? É um sim, profissional que está crescendo na carreira e tudo mais. E o líder precisa instigar isso nas sim. pessoas, né? Tanto passar essa habilidade, desenvolver essa habilidade na equipe e instigar também esse compromisso aí de cada um. Mas aí quais são as dicas de ferramentas que você pode dar para um líder instigar isso? A primeira que você deu foi ele mesmo fazer, né? Isso. Pelo exemplo, né? Ele tem que ser o exemplo. Ele tem que ser o exemplo sempre. Liderança é, por exemplo, não tem outro jeito. Você tem que ter coerência, né? Congruência com aquilo que você fala, aquilo que você faz. Eu acredito que isso é ter uma meta clara e definida, estabelecer o papel de cada um, ter reuniões periódicas de resultado. Eu acho isso muito importante, porque uma coisa Sim, que eu converso às vezes e que acaba sendo um desafio de algumas empresas é o líder chegar para mim, Paula, minha empresa a gente senta para fazer reunião, é um desculpômetro, é todo mundo culpando o outro e explicando por que que não fez. Então o líder tem que ser aquele cara que direciona para o resultado, né? Promove a autorresponsabilidade no outro, desenvolve a autonomia de cada um, poder fazer. Ó, se eu sei onde eu quero chegar, eu vou escolher o melhor caminho para chegar lá. E aí eu entrego aquele sim. resultado. Então, reuniões periódicas, ajudar as pessoas nesse ponto, feedback. O líder é o cara que precisa fazer aquele feedback assertivo. Aqui a Rosângela está falando, estou virando um coach sem formação. Uma característica do líder é ser coach e mentor. Ele precisa desenvolver, o coach faz o quê? Desenvolve o potencial da equipe no outro. O coach nada mais é do que um líder, não? Exatamente, é um líder. Ele precisa ter Sim, essa... Por quê? Porque o coach, ele vai desenvolver no outro o melhor potencial dele, vai ajudar o outro a descobrir isso e colocar, né, a sim, prova ali. E o mentor é porque ele já viveu, ele já conhece sobre a empresa e ele pode também direcionar, dar os caminhos, orientar. Então, esse sim. papel é fundamental. E uma ferramenta que eu amo, que eu acho que ajuda muito nisso, é a ferramenta do feedback estruturado. Então, o líder ele precisa ter lá cada um individualmente da sua equipe mapeado, quais são os pontos positivos daquele funcionário. Por exemplo, você, com a sua equipe agora trabalhando de casa. Você pode avaliar, olha, o que que fulano na minha equipe, como é que ele está indo? O que que está bacana? Aí você, poxa, legal, isso aqui ele está ótimo. Agora, ele não está conseguindo entregar muito nos horários, não está conseguindo cumprir aqueles prazos. E aí você vai conversar com ele individualmente falando, Sim. olha, nesse ponto está muito legal. Esse ponto da entrega, eu acho que dá para melhorar. O que que você... E perguntar para ele o que que ele pode fazer efetivamente para melhorar essa competência. E aí vocês vão Sim. construindo juntos. O líder é um cara que constrói, que dá feedback, que mostra o que que o outro pode melhorar. Eu costumo falar, feedback é um presentaço, né? Eu adoro feedback. Porque eu estou recebendo, de Sim. repente eu não estou percebendo que eu estou fazendo alguma coisa que não está legal. Eu preciso de alguém para me falar, olha, Paula, melhora nisso, olha esse ponto. E aí, Mas aí esse feedback, o feedback, principalmente, né, o negativo, as pessoas elas meio que ficam com medo de te dar, né, achando que vai desagradar, que você não vai gostar, mas mal sabe elas que é o melhor que tem. Eu acho que é melhor até do que o positivo, né? Melhor até do que o positivo. aí, então, se na cultura da empresa tem isso, o desafio do líder é desenvolver, educar todo mundo da equipe para fazer isso naturalmente. Entender que o feedback é um ponto, é sempre ver um ponto de melhoria. E aí, a partir do momento que ele implementa, ele tem que fazer isso de forma periódica, né? Tem que voltar ali. Eu estava falando outro dia com um cliente meu, ele falando assim para mim: poxa, Paulo, eu fico ainda muito no operacional da minha empresa. Falei: olha, o operacional do líder é desenvolver pessoas. Esse é seu operacional, não é ir para o chão de fábrica, não. Porque senão não vai desenvolver nunca ninguém, né? Exatamente, não vai desenvolver. Então,
o operacional do líder é ter essa paciência, investir tempo em construir aí com a equipe os pontos de melhoria, o que pode ser efetivado, dar capacitação, inspirar, assim, mostrando o caminho, sabe? Sim. Até eu falo assim, é o cara que tem que liderar pelo diálogo. Então, esse diálogo, ele precisa estar transparente, precisa ter espaço para todo mundo se colocar. Isso, Sim. o líder vai estabelecendo uma cultura aí bem construtiva e positiva na empresa. E no caso, o que a gente estava falando sobre a antecipação do futuro, tanto na questão do home office, como na questão do delivery, das novas tecnologias, né? Até o Jeff está falando aqui que não existe feedback negativo, que existe é o feedback mal dado. Exatamente. O feedback, ele é muito legal. Ó, Jefferson é um profissional top. Um dia você tem que fazer uma live com ele, ó, Ailton. Ele é top, foi meu aluno. O convite tá feito aí, ó. Me segue no Instagram aí, Jefferson. Vem a gente conversar, a gente faz uma live junto aí. É isso mesmo, porque assim, o feedback, ele é um presente, por quê? Porque você vai para falar assim, poxa, porque às vezes você tem aquele funcionário, outro dia assim, você pode ter um feedback que é sempre em cima de alguma coisa que já aconteceu, e tem o feed forward, que é uma previsão de futuro. Então, por exemplo, se você tem na tua empresa um momento que você quer ou criar uma unidade nova, expandir o seu negócio, ou mudar alguma coisa, você já pode começar a preparar alguém da tua equipe para assumir esse desafio. Então, a pessoa já está muito bacana, está funcionando, e você vai fazer um feed forward para assim, olha, para a gente conseguir esse desafio, eu quero que você potencialize ainda mais a sua liderança de equipe. Vamos supor, você precisa se tornar mais líder e cobrar e fazer isso, assim, né? Estimular, instigar. Então, é sempre trabalhar pontos de melhoria. E a construção vai acontecendo, as pessoas se sentem confortáveis. Você, vem cá, chefe, quando é que vai ser meu feedback? Eu quero feedback. A gente precisa... É importante promover isso dentro da cultura e do ambiente da empresa, né? Muito legal, Jeff. E eu estava falando da antecipação do futuro, do líder... vamos dizer, a antecipação do futuro trouxe o home office, trouxe o delivery, trouxe as novas tecnologias. Então, o líder também tem que saber identificar o que ele tem que mudar na equipe, porque não adianta, no caso do exemplo do material de construção que você falou, ela tem uma equipe que está acostumada a trabalhar em loja física. Aí ela vai e joga essa equipe para trabalhar no delivery. Tem que ter toda uma preparação de novas ferramentas, de como vai fazer o tratamento... Que também é muito... as pessoas também não entendem que o atendimento no delivery ou o atendimento digital tem que ser igual ao atendimento na loja, né? Você não pode deixar a pessoa esperando, não pode tratar de qualquer jeito, tem que ser a mesma coisa, né? Aí entra muito a parte do desenvolvimento mesmo, porque você está criando processos novos na sua empresa, formas diferentes de atender, e eu acredito que esse líder também está aprendendo nesse momento, né? Porque se ele tinha... Sim. Uma presença, um atendimento totalmente físico e passa a ter um atendimento online, ele também está aprendendo, né? O líder é aquele cara, vamos comigo que no caminho a gente vai aprendendo junto. E aí o papel é capacitar. Eles aprenderem, eles focarem sempre na solução, porque vai dar muito erro. Uma líder que eu adoro e super admiro, que é a Luísa Helena Trajano, do Magazine Luiza, ela fala isso, meu Instagram tá lá, tem gente que fala, não recebi. Ela responde, ela vai, ela pede para saber o que aconteceu, tá sempre ali. E é isso, tem que ter a escutativa, tem que entender o cliente, saber o que cada vez mais o cliente é a melhor pessoa para dar feedback e falar o ponto de melhoria. Então, nesse momento, tá todo mundo aprendendo junto. Então, investir nesse aprendizado, construir um ambiente onde todo mundo se sente confortável. Olha, isso aqui eu não sei fazer, preciso da ajuda, nunca fiz. Mas todo mundo estimular lá aquela... Eu falo que a maior competência é o cara ter o sentimento de dono, né? Quando a tua equipe tem um sentimento, olha, de dono, vai fazer sempre o melhor pelo cliente, pela empresa, e é o auge da fidelização, de saber que as pessoas estão juntas. Eu ia falar sobre isso, até te perguntar sobre isso. Eu escuto muito sobre... liderança e sobre a fazer com que as pessoas façam parte do processo. Não é montar um processo e falar, você vai fazer isso e isso e acabou. Não, fazer ela participar da montagem desse processo para ela ter para ela se sentir valorizada, né?
Uma coisa que é muito importante é o líder conseguir identificar o seguinte: qual que é o valor da empresa dele, né? Qual é o valor da empresa, valores mesmo de o que eu não abro mão, os inegociáveis que a gente chama. Então, olha, tem que ter um bom atendimento, tem que fazer sempre o melhor pelo cliente. Então, tem alguns inegociáveis e ele precisa trazer pessoas e desenvolver pessoas que tenham esses valores compatíveis também. E aí as pessoas começam já a se sentir parte, porque, poxa, eu trabalho numa empresa que o atendimento é prioridade. Eu adoro atender as pessoas, eu acredito nisso, eu sempre fiz isso. Então, na hora de desenvolver processo e de criar uma modalidade nova, todo mundo vai estar junto. E aí é isso mesmo. Quando o líder não sabe, ele vai perguntar para a equipe, que tem gente ali que sabe fazer super bem, né? Às vezes eu tenho até alguns clientes que falam assim: ai, Paulo, mas eu tenho que falar tudo o tempo todo mundo me pergunta tudo o tempo todo o que é para fazer. Eu falei: você faz o quê? Eu respondo o tempo todo. Eu falei: olha, meu filho, se eu trabalhasse com você, eu ia te perguntar também, você tá deixando saber. Então, você devolve a pergunta, foca em solução, estimula para eles poderem encontrar a melhor solução. E aí você vai ampliando o poder de atuação de cada um na equipe, né? O líder, esse é o operacional do líder, fazer isso. Fazer isso, entendi. O pessoal está entrando aí, eu acho que é uma boa para a gente dar uma reapresentada aqui, porque tem muita gente que não me conhece, tem algumas pessoas que não conhecem você, vieram de cada um do seu Instagram respectivo. Renata, então, pessoal, Flávia, Tati... Isso, entrou bastante gente. Amigão. Aí, pessoal, o meu nome é Hilton, me apresentar a vocês. Eu convidei Paula, que a gente trabalha junto lá na Tec Campus. Já fui aluno dela lá na Tec Campus. E a gente desenvolve um trabalho legal, bem legal lá na Tec Campus juntos. E eu faço sempre lives toda segunda-feira às 6 da tarde, com assuntos da minha área, que é contabilidade, finanças, e também com assuntos variados. Hoje a gente está falando sobre liderança e inspiração e é bom agradeço vocês estarem aqui, né, nos assistindo, a gente trocando ideias e qualquer coisa que vocês tiverem dúvida aí, pergunta e segue a gente aí no Instagram para a gente estar sempre trocando conhecimento, porque a gente está sempre colocando conteúdo de qualidade para vocês aí, né não, Paulo? Isso aí. Se tiver alguma pergunta, comentário, pode colocar que a gente vai respondendo aqui. É bom interagir, né? Nesse momento de quarentena, a gente fala assim, gente, é tanta live, todo mundo fazendo live. Mas, olha, a gente que faz é tão gostoso, porque é como se a gente estivesse tomando um café com um amigo e vai encontrando um monte de gente que vai sentando na mesa e vai batendo papo. Essa é a minha sensação. E hoje eu estava correndo, né, fazendo meu exercício diário e tive um insight hoje que eu inventei não inventei, mas eu decidi que eu vou fazer uma live surpresa, que eu ainda não defini o dia ainda, não vai ser segunda-feira, mas eu vou fazer uma live surpresa com uma aptidão minha, que ninguém conhece. E aí? Ninguém conhece. Ninguém não. Pouquíssimas pessoas sabem que eu sei fazer isso, mas eu vou fazer uma live surpresa num final de semana, que o tema da live é mais para final de semana, à noite. Aí eu vou ainda preparar o material ainda, eu decidi fazer isso, porque além de tudo que eu falo sobre assuntos que não são muito bons, né, financeiro, pessoal, não, Rosângela, não precisa ficar com medo, porque eu não vou fazer striptease, não vou fazer nada disso. Não precisa ficar com medo. Mas vai ser legal, eu acho que as pessoas vão gostar, vão se surpreender, mas... Paula deu uma congelada aí. Acho que a sua internet já está... Voltou? Voltou? Voltou agora. Voltou. Então eu vi. Não, eu tô curiosa agora. Você vai ter que publicar eu vou o dia, pelo amor de Deus. Vou fazer aí para ficar mudando. Além da parte financeira, que muita gente não gosta, todo mundo tem muito medo, não entende, né? É sempre meio complicado. Eu faço as lives de atividade física, arquitetura, liderança. Vou fazer semana que vem com o Alexandre lá da Tec Campus também. A gente ainda vai ver o assunto, mas vai ser na hora. O pessoal do Colabora falando que vai ter cover do Predena. Quem sabe? Quem sabe? Não?
Quem me dera. O copinho tá aqui, ó. O copinho tá aqui, ó. Perder sempre, sempre, sempre. A gente até já sabe qual vai ser, né? Agora, o que vai ser? Ele só chegando na hora. Então, vamos ter essa surpresa aí para todo mundo. Aí o pessoal vai gostar. Mas vamos continuar aqui. Legal. Aí, falando nisso... E falando nisso, o que a gente pode falar sobre inspiração nesse momento? Inspiração é isso. Você foi fazer a sua corrida hoje, se inspirou, né? Você foi fazer uma... Não, só te interrompendo, desculpa. Mas os melhores pensamentos e os melhores insights, as melhores ideias vêm quando eu estou correndo. É uma coisa impressionante. Não no começo da corrida. Porque a corrida são 3 fases. A primeira fase, quando você começa, você pergunta o que eu estou fazendo aqui, o que eu estou fazendo na minha vida. No meio da corrida, você se sente o super-homem, que ninguém pode derrubar. E no final, é língua para fora. Mas é maravilhoso, é maravilhoso. Então, como eu sei que você ama isso, então, o líder, e eu acho que não só o líder, todas as pessoas, o ser humano, de uma forma geral, precisa buscar suas fontes de inspiração. E aí, numa corrida, aquilo que te faz bem, vendo um show, ouvindo uma música que você gosta, no banho, se você faz daquele banho, eu estava até falando com uma amiga aqui agora, quando a água bate, né, você está fazendo aquela purificação do corpo, se você ainda consegue se conectar com pensamentos positivos. Eu, tomando banho, tenho super inspiração, adoro. Eu falo, quando eu morava em Niterói, eu andava de ônibus, que eu não ia de carro, eu ia de ônibus no trabalho. Tinha um monte de ideia. A galera falava, tá de ônibus hoje, né? Porque eu chegava já cheia de ideia. Porque a gente precisa abrir esses espaços na vida para se conectar com a gente mesmo, né? Eu falo isso assim, o autoconhecimento, você se conectar com o seu propósito, com o seu talento, faz com que essas coisas... Você tem que sair do automático. Então, agora, eu acho que o líder e todas as pessoas, de uma forma geral, precisam encontrar esses momentos, fazer isso propositalmente. Olha, agora eu vou ali fazer uma coisa que vai me dar uma desligada da rotina e eu vou me ligar a mim, vou me ligar àquelas coisas que eu quero. A inspiração vem, né? E quando você tem essa inspiração, quando você quebra as barreiras de, não sei se eu vou falar isso, não vou falar aquilo e tudo mais, e você ouve mesmo a voz do coração, eu adoro falar isso, porque é isso, né? Fica muito legítimo. Porque você se conecta com as coisas que você acredita. Eu tive umas inspirações essa semana também sensacionais. Essa quarentena, eu acredito que ela está, ao mesmo tempo que é um desafio, né, para as pessoas que conseguem... Eu, por exemplo, estou conseguindo trabalhar, eu consegui readaptar meu trabalho para bastante coisa online. Muita coisa eu estou deixando de fazer porque era presencial. Mas na Tech, por exemplo, a gente está online e outros lugares que eu trabalho também. Então, mas ao mesmo tempo eu estou conseguindo investir mais em momentos que me inspiram. Então, o ser humano, o líder, de uma forma geral, precisa encontrar esses momentos e, de propósito, vai lá e corre, entendeu? De propósito, intencionalmente, eu vou tomar aquele banho, mentalizar numa coisa bacana. E aí a inspiração vem, porque quando você é você mesmo, né? Você tem muito mais chance de se conectar com as coisas que você acredita e você transborda. A gente fala assim, né? A gente só transborda daquilo que a gente está cheio. E uma vez eu li umas dicas quando você quer se apresentar, quando você precisa se apresentar para um grupo ou para uma plateia. Uma das dicas que dão assim forte é você fazer exercício físico de alta intensidade 1 hora antes de você se apresentar. Isso, exatamente. Porque você enche o corpo ali de hormônio ali, né, de adrenalina, e você fica nas nuvens, né? E você vai totalmente... Muito nos atletas de natação, eles vão batendo, não é? No corpo, não fazem isso? Vão batendo, vão ativando, né? E realmente, várias dicas, fazer um exercício intenso, colocar uma música legal. Toda vez que eu vou para um treinamento, eu coloco uma música que me inspira e vou cantando alto a música. E aí é isso, é você conseguir se conectar. Tem uma história, eu vou falar bem rapidinho, assim, que eu adoro, que é o seguinte: tinha uma pessoa com uma caneca com café dentro, e sem querer alguém esbarrou nessa pessoa e caiu café.
Aí uma outra perguntou, mas por que caiu o café da sua xícara? Ela falou assim, porque uma pessoa esbarrou em mim. Ela, não, caiu o café porque era café que tinha dentro da sua xícara. Se fosse chá, cairia chá. E aí isso remete a gente isso, né? A gente transborda tudo que a gente tem dentro da gente. Então, quando você consegue se conectar ao seu talento, ao que você acredita e tudo mais, fica muito mais verdadeiro essa inspiração. E eu falo isso, a primeira jornada é para dentro de qualquer líder, de qualquer ser humano, para você conseguir se preencher daquilo que realmente te faz bem, tem a ver com você, para você conseguir ser o exemplo daquilo que você mais acredita. E aí o olho brilhou, você falou daquilo que você quer, a galera vai, porque a galera às vezes fala assim, gente, que ideia maluca, mas eu vou só porque o cara tá falando, é esse cara e eu acredito nele, né? Sim. Isso é liderança. Com certeza. E essa semana a gente teve um exemplo, eu já até li o livro sobre ele, que foi o Elon Musk, né, da SpaceX, da Tesla. No livro dele tem muito isso, né? Os funcionários dele que entraram, porque essa semana todo mundo viu o final que ele conseguiu colocar o astronauta pela primeira vez no espaço, uma empresa privada. Mas só que se você for ler o livro dele e ver as loucuras que ele fez para colocar um foguete em órbita, levar o pessoal para uma ilha, deixar lá não sei quanto tempo e o pessoal acreditar nele, trabalhar 20 horas por dia, e ele louco com aquelas ideias dele, e todo mundo acreditando. Isso aí. Um ou outro roeu a corda, né? Um ou outro não concordou, achou meio doideira, achou exploração, mas a grande maioria foi atrás dele, porque ele, com aquela loucura dele, aquele sonho, aquela coisa que ele ia fazer, não desisto nunca, e vou, e hoje ele consegue fazer tudo que ele sempre sonhou, tudo que ele sempre planejou, né? Ele levou um monte de gente junto com ele. Exatamente, que ele transborda isso. Então as pessoas começam a acreditar naquilo. E tudo bem que algumas pessoas, não é bem isso, não estou conectado. Isso vai acontecer também na nossa vida, na empresa, né? Tem uma pessoa da equipe, olha, não é meu momento, estou querendo outras coisas. É natural, o ser humano é muito complexo. Então, por isso que quando o líder consegue manter um ambiente muito transparente, com diálogo aberto, essa construção vai acontecendo naturalmente, sem grandes sustos, né? Sem mágoas. Vai da rotina, né? Vai da rotina, né? Vai da rotina. Vai com todo mundo caminhando junto e a empresa vai naturalmente acontecendo, né? Como se adaptando a esses novos tempos aí que a gente está vivendo, né? Exatamente. Pô, eu já trabalhei em empresa, já tive uma empresa onde, assim, quando um funcionário saía, já indicava o outro, olha, tô saindo porque tem uma oportunidade tal, e eu tô nesse momento, eu mudei de cidade, mas tem uma pessoa que vai amar, que tem tudo a ver. Parecia que já era uma seleção, uma triagem, assim, que já vinha. Porque tem essa confiança. O líder precisa estabelecer esses laços de confiança, né? E esses laços são estabelecidos a partir do momento que ele faz aquilo que ele fala, que ele pensa e que ele inspira. E fica lindo. E o funcionário, quando indica assim, ele sabe também a característica, como é que eu vou dizer? Fugiu a palavra agora, mas não é a característica, agora eu esqueci a palavra. O estilo da liderança? Não, a da empresa, o estilo da empresa, agora fugiu a palavra que não vai mesmo. A cultura. Quando eu saio de uma empresa que eu já indico outra, que eu já sei que aquele outro já vai se encaixar na cultura da empresa e já vai embora, já vai... Né, aquela coisa, a pessoa já faz um briefing assim, para a pessoa, a empresa é assim, assim, para a empresa a pessoa é assim, assim, vai dar match, né? Igual um relacionamento, e aí vai. Sim. Exatamente. Com certeza. É muito legal construir uma cultura assim, de confiança e tudo mais. Aí todo mundo cresce, esse tem que ser o objetivo. Com certeza. O pessoal continua entrando aí, a gente chegou já aos 45 minutos da nossa live. Pessoal, tiver alguma pergunta, algum feedback, nossa, a gente já falou em feedback, né? O Jefferson já deu um feedback, né? Falou que o feedback negativo não existe, que o feedback mal dado. Aí fala mais um pouco do seu trabalho, Paula, para a gente conhecer também quem é que está aqui, no caso, veio do meu Instagram, né? Porque você tem um trabalho bacana com a sua empresa.
Isso. nesse... Então, meu trabalho é bem focado em ajudar as pessoas a construir uma mentalidade empreendedora. Eu trabalho muito em desenvolvimento de liderança, e a liderança desenvolvendo equipes, e também as pessoas que querem construir um objetivo ou montar negócio. Trabalho muito com empreendedorismo e falo que empreendedorismo não é só para quem tem negócio, é para quem tem espírito empreendedor. E ajudo muito as pessoas a entenderem isso, se conectarem com o seu propósito, definirem um objetivo e começar a construir aí quais são os comportamentos, as atitudes do empreendedor de sucesso para que elas possam atingir isso. Eu venho da área de estratégia de pessoas, trabalhei com isso a minha vida inteira e a parte que eu mais gosto é desenvolver pessoas, poder contribuir para que as pessoas consigam atingir seus objetivos. Eu ia te perguntar sobre isso, para você falar para a gente, porque muita gente ainda não tem. Assim como na semana passada, foi semana passada que eu falei sobre startup, né? Muita gente escuta o nome startup e acha que é uma coisa inalcançável, que não entende, não sabe o que é isso, mas eu expliquei que startup na figura da empresa, é uma empresa como qualquer outra, na figura jurídica da empresa, mas é ela um modelo de negócio que é diferente. Quando a gente fala empreendedor, né, seria bom, de repente, você discorrer mais sobre essa palavra, né? Porque o que você falou, o empreendedor não necessariamente é um empresário, né? Mas o empreendedor é aquela pessoa que ela corre atrás, que ela desenvolve, que ela inova, que ela... Tem várias características, né? Exatamente. O empreendedor é aquela pessoa que que tem uma visão e realiza e desenvolve essa visão. Então, conseguiu enxergar alguma coisa no futuro que ele quer muito. E aí pode ser uma pessoa que vai abrir um negócio, pode ser um intraempreendedor, alguém que vai construir uma carreira de forma empreendedora, tem suas metas, tem seu plano, se capacita, se conecta com pessoas. E eu faço um trabalho que... Às vezes a pessoa... Congelou aí de novo. Oi. Congelou. Às vezes a pessoa nunca vai trabalhar... Às vezes a pessoa nunca vai ter uma empresa. Vai trabalhar para outras empresas sempre, mas não deixa de ser um empreendedor. Não, então, eu acho que todo mundo que consegue ser protagonista das suas conquistas, o empreendedor, a base dele é o quê? É o cara ou a cara, né, que é motivada pela realização. Então, eu falo que uma dona de casa que tem a meta lá de educar bem os filhos, de dar um conforto e qualidade de saúde para os filhos, é uma empreendedora. Eu faço um trabalho que a gente vai começar aqui agora voluntário, que é o Grupo Mulheres do Brasil, que é totalmente voluntário, e a gente trabalha com protagonismo feminino. Então, são pessoas que estão no terceiro setor, são pessoas que têm um trabalho de ajuda comunitária e que estão ali, que fazem, realizam, brigam para conseguir. A nossa meta agora é alimentar X famílias. Vai lá pedir cesta básica, pede dinheiro. Então, ela consegue realizar aquela meta. E aí, esse seminário que eu trabalho, que é um seminário da ONU, que tem em mais de 40 países, chamado Empretec, a ONU, ela mapeou os empreendedores de sucesso com 10 grandes características empreendedoras. Então, estabelecimento de metas é uma delas, planejamento e monitoramento sistemático. Então, tem uma forma do empreendedor de colocar em prática essas características empreendedoras que levam ele a potencializar ainda mais aquilo que ele quer conquistar. Então é isso, é o cara, fala, uma dona de casa que decide lá e que não faz de tudo, aí junta dinheiro, organiza as coisas, convence todo mundo, põe os filhos, todo mundo aqui estudando, vamos fazer tal coisa, vai lá, meu filho formado, formei um médico, formei não sei o quê. É uma empreendedora, porque ela teve essa visão e ela trabalhou para isso acontecer, né? Então, eu acho que eu gosto... Falo que empreendedorismo é um estado de espírito, né? Não é só o CNPJ, é um estado de espírito, né? Isso que você falou serve também para, assim como eu falei da startup, para desmistificar a palavra, né? Então, de repente, uma pessoa que ela pode ter sido empreendedora a vida inteira, né? Já foi empreendedor em várias áreas da vida e se identificar como empreendedor, de repente, até ter mais motivação para daqui para frente fazer outras situações para empreender, né? Uma coisa assim que o meu trabalho eu faço muito, Hilton, que é a parte que eu mais gosto, é o seguinte, é gerar consciência.
Então, quando vem alguém me procurar para uma mentoria ou para uma aula, alguma coisa, ou lá no na Tech Campus, que a gente está junto com as startups, né? Eles estão começando um negócio e precisam desenvolver comportamentos também. Porque não é só vender, fazer o produto. A gente, às vezes, recebe um menino lá super técnico de automação, com umas empresas mirabolantes muito legais, mas ele ainda não tem Sim. maturidade. Então, o meu papel é o quê? É gerar essa maturidade empreendedora, fazer um link. Olha, para você conseguir ir mais longe, você precisa ter uma rede de contatos boa, usar essa rede numa relação de ganha-ganha, né, promover coisas boas para o outro e vai receber também de uma outra forma. Buscar informação, saber quais são as informações referentes ao seu negócio, estabelecer uma meta, fazer um plano e monitorar isso. Então, são vários passos para que aí as pessoas, meu Deus, mas é isso? E aí a pessoa começa, aí a parte que eu mais gosto é o quê? Gerar essa consciência no outro. Então, ele não faz mais automaticamente. Ele faz porque ele sabe que aquele comportamento vai ajudar ele a avançar e desenvolver mais ainda a visão de negócio dele, por exemplo. Ou de carreira, ou de família. Sim. Ou no caso, ele já faz já tem algumas características de empreendedor e não sabe, né? Exatamente. Não tem isso também? Isso. Então, esse trabalho ajuda a pessoa a reconhecer se ela tem, saber quais que ela tem que são fortes, já são pontos fortes, e quais são pontos que ela precisa desenvolver. Eu, por exemplo, antes de conhecer esse assunto, que eu conheço ele há 6 anos que eu trabalho com isso, então antes, quando eu fiz o treinamento, falei, caramba, eu nunca fiz uma meta. Eu sou muito, eu vou fazendo, né? Eu sou muito autoconfiante, deixa que eu faço do jeito que eu sei fazer e tudo mais. Mas meta e planejamento sistemático eram características minhas que estavam ali adormecidas. Então, quando eu identifiquei, eu falei, não, peraí, agora eu vou treinar. E aí, a gente fala o seguinte, que qualquer atitude sua, ela fica forte, você ganha excelência em algum comportamento, em alguma característica, quando você pratica, né? Você fica bom na corrida, quanto mais você corre. Você fica bom estabelecer meta, quanto mais você estabelece meta. Aí eu fui arregaçar a manga, estabeleci meta. Eu não consigo começar um ano sem meta. Agora eu tô redefinindo já a minha meta, né? Vamos ver na próxima, quanto tempo. Mas, então, é isso. Você identifica, você gera consciência, você expande seu olhar e seu conhecimento para que você pratique aquele comportamento de forma forte, intensa. Então, tem hora que você vai ter que desenvolver mais a rede de contato, tem hora que tem que buscar mais informação, né? Então, cada hora um comportamento vai trabalhando em prol desse objetivo e aí você começa a ver as coisas meio encaixando, você vai ganhando, caramba, agora já conquistei, vou fazer uma meta maior ainda. E aí... Vai tornando um hábito e vai identificando outros detalhes que você não conseguiu ainda, né, fazer vamos dizer, para se tornar um outro hábito também, né, no Você vai caso. ficando excelente naquilo, você vai gerando excelência, porque você faz e faz de novo, e repete, faz de novo, e você ficou excelente naquele comportamento. Sim. Quando você vê, eu mesmo, nesses 6 anos que eu já conheço, eu vejo gente, aqui, esse aqui tá ficando meio de lado. Paula, vamos lá, bora. O que está me impedindo de avançar cada vez mais? Então, como eu já conheço, eu escrevo, agora já está bem na minha cabeça, mas no início eu botei todos eles na minha frente, assim. O que eu fiz hoje em prol de desenvolver uma meta? Em prol desse comportamento, comprometimento, persistência, que são outros também, né? Aí é muito legal. Você também aprende a se valorizar, né? Porque às vezes você pode ter feito alguma coisa durante o dia que se você não aprender a se valorizar, você acha que você não fez nada, não produziu, né? Porque você está mais apto a reconhecer em você aquele comportamento. Aí é celebrar, é o que eu falo. Vai lá e celebra, vai lá e valida aquilo com você. Caramba, eu às vezes, uau, Paula, não acredito que você fez isso, muito legal, parabéns, show. Então, é isso mesmo. Você só se valoriza a partir do momento que você passa a reconhecer esse comportamento, né? Então, é isso, é gerar essa consciência, expandir a consciência para que a pessoa faça aquilo que precisa ser feito, assim, de uma forma firme, intensa, organizada, né? Entendi.
Então, Paulo, eu acho que a gente já está chegando no nosso final, já são 6h56. Passa rápido essa uma Passa hora aí que a rápido, gente bom tem. bate-papo, né? Passa rápido essa uma hora que a gente tem. Aí eu gostaria que falar que o pessoal, né, que entrou depois que a gente fez aquela reapresentação na metade da nossa live, para procurar saber mais, quiser mais conteúdo sobre finanças, sobre contabilidade e sobre outros assuntos, para me seguir aí no Instagram. Quem está assistindo, quem não me conhece, veio através do Instagram de Paula. E também veio do meu Instagram, para quem quiser saber sobre essa área de pessoas, liderança, inspiração, comportamento empreendedor, para seguir aí a Paula. Tem a empresa dela, Ative-me, faz um trabalho de excelência. E gostaria que você deixasse uma mensagem final aí para a gente se inspirar mais ainda aí. Uma coisa muito legal é o seguinte, tanto eu quanto você, uma competência que a gente praticou bastante, eu vou deixar aqui como exemplo, foi rede de contatos, né? Então, essa coisa de persuasão e rede de contatos é uma das competências. Você foi meu aluno, você hoje é meu colega de trabalho, eu sou sua cliente, né? No escritório de contabilidade, e eu tenho um cara incrível. Tudo que eu preciso é rapidinho, ele responde, é ágil, tem uma pegada diferente, bem inovadora. E aí, isso que vai potencializando e ampliando mais a nossa capilaridade, o nosso poder de realizar, o nosso poder de fazer diferente, sabe? Então, eu queria deixar aqui, estou vendo um monte de gente conhecida, a Aline, Terezinha, falando, muito bom ouvir você, muito aprendizado sempre, já deu o feedback, obrigada. Então, quando a gente consegue se inspirar os outros, acontece o que está acontecendo com nós dois hoje. Estou falando com você, estou arrepiada, que eu lembro quando a gente começou lá. E aí a gente conseguiu potencializar mais ainda. Você com as suas competências, eu com as minhas. A gente vai ampliando e um vai falando do outro. A gente está no radar e a gente vai conhecendo pessoas que têm os valores. E você falou quando a gente começou, não sei se você lembra, na primeira aula que você deu, eu aprendi uma coisa que eu nunca mais esqueci, porque você colocou no quadro, nos post-its, tipo uma agenda, né? Porque estava tudo muito atrasado. Aí eu falei assim, isso eu não consigo. Aí você falou para mim, eu não aceito não como resposta. Semana que vem eu quero isso. Aí eu falei, agora toma, agora eu vou fazer. Aí não esqueci mais, não tem mais esse negócio, não consigo, não sei se vai dar tempo, não isso, aquilo que você falou de cliente seu que fala que os funcionários... desculpa, né? Vambora. A reunião é um desculpômetro sem fim, né? Agora eu tô lembrando, não lembrava que eu falei exatamente para você, mas eu lembro dessa aula que a gente precisava retomar lá, foi muito legal. Aí, tá vendo? Agora a gente é colega, eu lembro que na hora de finanças eu falei, gente, pelo amor de Deus, vamos chamar alguém de finanças, que não sou eu, né? Você sabe disso, né? Esse é meu ponto de desenvolvimento, né? E aí, foi excelente. É isso, é que a gente possa colocar toda a nossa inspiração, todo o nosso propósito aí na mesa, deixar ele disponível, porque as interações vão acontecer, as conexões vão acontecer e junto a gente vai muito mais longe, porque a gente tem mais força. Com certeza. Fofa. Assim, incentivador, isso aí. A gente tem que ir sem barreira. Eu acho que quando você está muito conectado consigo mesmo, as coisas vão acontecendo de uma forma tão fluida. E aí eu acho que depois da quarentena, a gente não pode perder essa fluidez, esses momentos que a gente se inspira, né? Sim. É isso. Obrigada. A questão da live, eu acho que depois da quarentena, a questão da live ela precisa continuar, porque é uma troca. Isso. Você assistir, você fazer, você colocar para as pessoas o que você pensa, o que você domina, né? E a pessoa também, eu acho que é sempre uma troca. Ó, já está aqui contando aqui o tempo. Tá acabando, né? Beijinho, 20 segundos. Uma profissional maravilhosa. 20 segundinhos. É isso. 20 segundinhos que a gente tem. Convite. Obrigado a você. Vamos repetir a dose no futuro, se Deus quiser. Valeu, gente. Muito obrigado aí pela audiência de vocês. E qualquer coisa, adiciona a gente no Instagram aí. Beijo. Tchau. Tchau.